aí é um padrão em que eu meço a verdade a partir da lógica. A minha mente racional é a régua, é o metro, é a trena que eu uso para medir se algo é verdadeiro ou não. Então, se algo não faz sentido dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, que pesa alguns quilinhos, se Pastor Marcos Granconato, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, para mais um episódio do podcast do Tchê. Para nós é uma alegria tê-lo aqui para conversar sobre esse assunto, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu quero expressar aqui a minha alegria de estar compartilhando esse tempo com o senhor para falar sobre esse assunto. Então seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe nesse tempo de conversa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir para a formação do pensamento cristão, teológico, doutrinário dos irmãos que assistem esse podcast. Amém, amém. Obrigado, pastor. Pastor, vamos começar falando um pouco sobre o seu ministério, como é que o senhor tem desempenhado hoje o seu ministério e como Deus tem lhe usado no avanço do reino aí onde o senhor está. Eu realizo um ministério pastoral mesmo. Meu trabalho é mais pastoral aqui na Igreja Batista Redenção, onde eu cheguei no dia 25 de janeiro de 1997. Então estou aqui já há bastante tempo, já há 27 anos aqui nessa igreja. E as minhas filhas todas passaram aqui. E eu exerço aqui um trabalho como pastor, cuidando dos irmãos, da vida espiritual dos irmãos, visitando, aconselhando, pregando, ensinando. Esse é o meu trabalho aqui. Eu tenho mais 4 pastores que me auxiliam aqui, cada um em suas respectivas áreas. E eu sou o pastor sênior aqui da igreja. Nossa ênfase na igreja nós temos alguns pilares, né? Esses pilares envolvem o estudo sério da palavra de Deus, a pregação expositiva, versículo por versículo, linha por linha da Bíblia. Nós gastamos anos e anos estudando os livros bíblicos. Também, nossa ênfase também é na disciplina eclesiástica. Nós primamos por ter uma igreja pura, que seja diferente do mundo, isso em todas as esferas de idade. Nós não temos a desculpa de que o jovem, ele é jovem, então paciência não. Nós conhecemos o padrão de Daniel, que mesmo na Babilônia viveu uma vida de santidade, e nós cremos que o crente, ele pode viver assim. Então toda a igreja conhece o nosso sistema de disciplina, pautado em Mateus 18 e 1 Coríntios 5. Aqueles que não são crentes e entram para a nossa igreja por um descuido nosso e nos enganam e acabam entrando para a igreja, em breve a sua conduta é exposta e nós expulsamos essa pessoa caso ela não se arrependa. É um processo lento, mas isso nós fazemos para manter a paz e a pureza na igreja. Claro. Então primamos muito por isso, pela disciplina, pela pureza dos crentes em Cristo. E o crente, ele gosta disso, ele não vai, ele diz pelo contrário. Isso, todo crente quer isso. Sim. Nós temos então essa ênfase no estudo, temos essa ênfase na pregação expositiva, temos essa ênfase na disciplina eclesiástica, temos a ênfase também na comunhão entre os irmãos. Nós promovemos a comunhão entre os irmãos através de diversas programações que não têm por propósito só o entretenimento, mas o estreitamento de laços entre os crentes. Nós temos isso. Nós também temos uma ênfase no evangelismo feito no púlpito, evangelismo feito na rua. Realizamos um trabalho de evangelismo na rua também, temos uma equipe que faz esse trabalho na rua, evangelismo de crianças, por meio do nosso departamento infantil, e trabalho com crianças que vêm da nossa igreja, daqui do bairro. Temos esse trabalho de evangelismo também.
Então, são alguns pilares que nós temos em nossa igreja que a caracterizam. E nossa igreja é pequena, tem 236 membros, ela cresce muito lentamente, porque é difícil se tornar membro da nossa igreja, é um processo lento. Mas estamos caminhando, graças a Deus, aqui, pela bondade dele, e tentando mostrar ao mundo o que é o povo que um dia realmente conheceu a graça de Jesus. Amém. A instituição beneficente, não somos uma instituição de caridade, nada disso. Somos a Igreja de Cristo, com as suas funções proclamativas, e isso nós tentamos preservar. Amém, amém. E o senhor também tem um braço do seu ministério que é a parte do ensino, o seminário teológico, se eu não me engano, que o senhor também atua como um dos professores, não é isso? Nós temos aqui na igreja um grupo de formação teológica, mas que é voltado só para membros da igreja, para pessoas que nós convidamos para participar, não é algo aberto. Okay. Nós criamos nós temos um curso em que nós preparamos os nossos líderes aqui. Então nós convidamos pessoas que tenham um perfil que se encaixa dentro dos padrões neotestamentários para o líder cristão, e convidamos então pessoas que estão encaixadas nesse padrão, que percebemos a sua harmonização a esse padrão que a Bíblia estabelece. Nós os convidamos para participar desse curso. É um curso se não me engano, quem administra é o pastor Nicolas, mas se não me engano é um curso de 4 anos, eu acho. E as pessoas então estudam ali teologia, esse grupo estuda teologia, e nós então, quando precisamos de algum líder, nós buscamos dentro daqueles que fizeram esse curso aqui conosco. No futuro, nós pretendemos, no futuro não muito distante, ter um seminário aberto, mas estamos em negociação com uma escola americana. As negociações estão em andamento, os projetos estão amadurecendo para que nós tenhamos aqui uma escola teológica com os professores que eles vão nos fornecer vindos de lá. Mas é que nós temos que fazer isso com uma escola que tenha a nossa visão teológica. Não adianta chamar professores que ensinam outras coisas, para nós não interessa. Tá certo, muito bem. E pastores, sobre o nosso assunto, sobre aquilo que nós nos propomos a conversar hoje, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, o que o senhor pode falar da importância de nós entendermos melhor o assunto e não ficar muito raso a ideia disso, mas a importância para os cristãos de entenderem um pouco melhor sobre essa temática? Os cristãos devem entender, na mente dos cristãos, existe a ideia de que uma realidade anula a outra. Os cristãos, eles pensam assim, eles acreditam desse jeito, porque o padrão do cristianismo brasileiro, e por que não atual, espalhado por aí, é um padrão em que eu meço a verdade a partir da lógica. Uhum. A minha mente racional é a régua, é o metro, é a trena que eu uso para medir se algo é verdadeiro ou não. Então, se algo não faz sentido dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, que pesa alguns quilinhos, se isso não faz sentido dentro da minha cabeça, então não pode ser verdade. Se nós só não rejeitamos a Trindade e a união hipostática, porque essas duas doutrinas são consagradas ao longo da história, então nós não podemos tocar nelas sob a pena de sermos imediatamente taxados de hereges por a vasta maioria da cristandade, ou do cristianismo. Mas se nós aplicarmos os mesmos padrões para essas doutrinas, nós as rejeitaremos imediatamente. Como pode Deus ser um ser em 3 pessoas? Como pode a unidade ser trina? Como pode haver uma unidade trina? Se aplicarmos os padrões lógicos e racionais para isso, nós rejeitaremos a Trindade. Nós não fazemos, pelas razões que eu mencionei. Temos já consagrado essa doutrina, mesmo sem entender, nós a adotamos. Como faz sentido a união hipostática? Uma pessoa
numa só pessoa haver duas naturezas, divina e humana. E esses atributos se comunicarem entre si, os atributos humanos e divinos se comunicarem entre si na pessoa única do Redentor. Como isso pode fazer algum sentido? Como pode fazer algum sentido a ideia de um Deus eternamente gerado? Como isso faz sentido? Se é eterno, como pode ser gerado? Então nós não questionamos isso tanto. Alguns grupos sectários questionam isso sempre existiu questionamento por grupos sectários. Mas o cristianismo, a linha ortodoxa do cristianismo, as igrejas em geral, não questionam isso. Então não aplicam o padrão da racionalidade para isso, porque tem medo de serem taxados de hereges. Mas, quando se trata de soberania divina e responsabilidade humana, então aí eu já mudo a régua. Eu pego a régua da minha razão e eu penso assim, ou é uma coisa ou outra. E na Bíblia isso não existe. Na Bíblia não existe essa anulação mútua dos conceitos. Na Bíblia os dois conceitos coexistem, sem que o escritor bíblico tenha problema nenhum com isso. O escritor bíblico ele os afirma, às vezes no mesmo livro bíblico, no mesmo versículo até. Às vezes no mesmo versículo o escritor bíblico afirma as duas coisas e ele lida com esse dilema, que para ele não é dilema nenhum. Ele simplesmente os afirma e segue em frente nos seus ensinos, sem se importar em fazer com que os nozinhos sejam desatados ou as pecinhas do quebra-cabeça se encaixem. Ele simplesmente as afirma. E por que isso é importante? Por que nós temos que aprender isso? Porque a nossa tendência, quando nós olhamos para esse dilema, ou esse aparente dilema que só existe na cabeça da gente, não existe na cabeça do escritor bíblico, quando nós olhamos para isso, nós tendemos a anular uma das partes. Então o que nós fazemos? A vasta maioria dos brasileiros, da igreja brasileira, anula qual parte? A parte da soberania divina. É claro, em virtude da teologia humanista, que domina o meio evangélico por causa do arminianismo, em virtude disso, então nossa tendência natural, a tendência natural da igreja brasileira, é anular dentre os dois polos que devem andar juntos, e que na Bíblia andam juntos, a nossa tendência é anular a soberania divina. Dizer, não, Deus permite, usamos alguns verbinhos assim para aliviar um pouquinho, e aí dizemos, destruímos a soberania, não existe decreto nenhum, ainda que a Bíblia afirme expressamente os decretos de Deus em todos os campos da vida, ainda que a Bíblia afirme que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, segundo o conselho, segundo o plano estabelecido da sua vontade, ainda que a Bíblia diga isso, ainda que a Bíblia diga que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda que ela diga isso, ainda que ela diga que dele, ou seja, procedente dele, por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, não existe absolutamente nada que não proceda dele, nada que não se sustente por ele e nada que não caminhe na direção dele, na realização, na promoção da sua glória, ainda que isso seja dito expressamente pela Bíblia em vários lugares, ainda assim dizem, não, Deus ele permite, Deus ele não quer, mas aí acontece porque ele respeita a liberdade humana, e essas afirmações tolas que nós vemos por aí, dizendo que Deus então ele deixa as coisas acontecerem, porque ele respeita a nossa liberdade, e ele quer que nós então, não quer ferir a nossa vontade, e respeita o nosso livre-arbítrio, seja lá o que isso signifique. Mas, enfim, isso então acontece no contexto evangélico por causa disso, por causa de uma humanização da teologia, por causa de um antropocentrismo exacerbado. Por que é bom o debate sobre isso? Por que é bom o tema sobre isso? É bom porque quando eu reconheço que os dois conceitos existem, então eu descubro, em primeiro lugar, que a minha mente é limitada. Isso é fundamental para o teólogo, porque isso destrói a soberba teológica. Perfeito. O teólogo fala o seguinte, olha, eu estou lidando com coisas que vão além da minha compreensão.
Eu não consigo conciliar essas coisas. Essas coisas vão além do meu entendimento. Eu não sei como eu posso harmonizá-las. Elas se harmonizam na mente de Deus de modo perfeito, mas eu não sei como harmonizá-las na minha mente pequena, limitada e humana. Eu tenho que me recordar da minha criaturidade. Eu tenho que lembrar que eu sou uma criatura, eu não sou Deus. A minha mente não é infinita, minha sabedoria não é infinita. Eu sou uma criatura. Então, essa realidade, essa falta de capacidade de harmonizar as duas coisas, isso é salutar. Quando eu reconheço que eu não consigo harmonizar as duas coisas, e elas existem, estão na Bíblia, e eu tenho que lidar com elas e ensiná-las, isso realça a minha pequenez e a minha humildade. Eu falo, moxa, eu sou uma criatura, eu não sou divino. Eu não me converti e me tornei onipotente, onisciente, onipresente. Não. E, e especialmente onisciente. Eu não sou isso. Eu vejo essas duas coisas aqui, eu não as compreendo, mas eu sigo em frente. Eu creio nas duas coisas. Então isso me coloca no meu devido lugar como pessoa limitada que sou. E realmente sou. Isso não é discurso, não é falsa modéstia. Eu realmente sou limitado. Eu sou um ser humano, eu não sou Deus. Em segundo lugar, exalta o próprio Deus, porque fala, porque eu me uno a Paulo dizendo, ó profundidade da riqueza. A sua mente é insondável, os seus planos são inescrutáveis, os seus pensamentos estão acima dos meus, assim como o céu está acima da terra. Eu não posso, eles são insondáveis. Eles são impossíveis de se entender plenamente. A mente do Senhor está numa esfera, numa dimensão infinita, num grau que eu jamais poderei compreender nem no céu. Nem no céu vou entender a infinitude da sua grandeza. Então, isso me faz lembrar que Deus, conforme eu costumo dizer com certa frequência, Deus não é um homem grandão, como muitos pensam. Muitos pensam que Deus é um homem grandão, que está lá no céu e fica lá olhando pra gente, barbudão ali, né? Um homem grandão. Ele é igualzinho a gente, só que ele é maior. Ele é igualzinho a gente, só que ele é maior. Ele pensa igual a gente, a cabeça dele é igual a nossa, a ética dele é igual a... Tudo igualzinho a gente. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E então nós acreditamos que ele jamais faria certas coisas, porque nós jamais faríamos. Então ele jamais faria também. Eu jamais escolheria alguém para salvação. Então Deus também jamais faria isso, seria injusto. Nós medimos Deus pela nossa régua. Transformamos Deus nesse homem grandão. E aí, quando nós estudamos essas coisas e vemos que a sua mente está acima da nossa, sua mente é insondável, ele é um espírito infinitamente sábio, e os seus pensamentos são inatingíveis, então eu me recolho dizendo, esse Deus grandioso, cuja mente eu não consigo compreender na sua plenitude, esse é o Deus que eu adoro, e diante dele eu me coloco com temor, tremor e reverência. Ele vai muito acima de mim. Ele está muito acima de mim. Eu me coloco diante dele com temor, tremor e reverência, porque os seus planos, sua mente e seus decretos são profundos demais, são insondáveis. É como Agostinho dizia, diante da mente de Deus, nós estamos diante do abismo da cruz. Eu olho para esse abismo, que é a mente de Deus, eu não consigo perceber o seu fundo. Eu não vejo o fundo desse abismo. Mas o que eu faço então? Eu rejeito esse abismo porque eu não consigo enxergar o seu limite, a sua profundidade? Não. Eu, como Agostinho, eu me curvo diante desse abismo e digo, ó profundidade. Eu me junto a Paulo, eu me uno a Agostinho, e diante desse abismo insondável, eu não me revolto, dizendo, isso não faz sentido, como a maioria dos evangélicos fazem, não. Diante desse abismo insondável, diante desse abismo incognoscível, eu me coloco ao lado de Paulo, que disse, ó profundidade, eu me coloco ao lado de Agostinho, que disse, ó profundidade, e ao lado deles eu me ajoelho e digo junto com eles, em coro, ó profundidade. Eu não consigo entender tudo, mas eu sei. Deus é soberano e o homem é responsável. Como eu uno essas coisas? Não sei. E eu teria, para uni-las, eu teria que usar a lógica humana. E a lógica humana não funciona aí, não tem jeito. Os teólogos que estão usando a lógica humana estão dizendo coisas absurdas. Há arminianos, hoje em dia, dizendo, pela lógica, que Jesus não é o único meio de salvação.
Porque, porque já que no passado os homens foram salvos sem conhecer Jesus, então, pela lógica humana, então há outro meio de salvação que não seja a fé em Jesus. A fé em Jesus é o meio principal. Como a pessoa chega a uma conclusão como essa? Como um arminiano, que eu ouvi isso de um arminiano, como um arminiano chega a uma conclusão como essa? Pela lógica, não pela exegese, pela lógica. Ele não consegue entender a dinâmica da fé, Deus trabalhando no coração, de tal modo que todos sejam salvos pela fé em Javé, e Javé é Jesus. Então, a pessoa não consegue chegar a esse ponto, porque para ela a teologia tem que ter uma base racional, ela tem que ser toda racional, ela tem que caber na minha cabeça. Se ela não fecha cada pontinho com a lógica humana, ela tem que ser rejeitada. Então, o arminianismo acaba chegando nessas coisas. Eu tenho que jogar fora uma série de coisas que não se encaixam na minha cabeça para que a teologia faça sentido para mim. O teólogo calvinista não, ele vê o abismo e fala, ó profundidade, e fala, eu não entendo, mas eu aceito sem entender, eu aceito pela fé, eu não somente vivo pela fé, eu também penso pela fé. Aquilo que eu não entendo e que está na Bíblia, eu aceito mesmo que não faça sentido para mim. Perfeito, pastor, perfeito. O senhor já respondeu, acho que quase toda a nosso roteiro aqui, mas eu Desculpe. gostaria de, não, tudo bem, de aprofundar um pouco mais algumas coisas. Uhum. O senhor acha que essa complexidade que nós temos em entender esse assunto, ela parte de uma falta de humildade, uma falta de percepção de que a minha lógica não é a mesma lógica de Deus, e que essa complexidade ela pode ser sanada quando eu me coloco da mesma forma como o senhor está dizendo, de joelhos diante do Senhor, eu não estou entendendo nada, eu sou criatura, sou limitado. O senhor percebe que essa complexidade ela poderia ser extinta quando os cristãos, e aqui partindo dos pastores que ensinam, precisam ensinar, de que nós não sabemos de tudo e que nem tudo precisa entrar na nossa cabeça da forma como nós queremos que entre? Claro. O que falta hoje em dia, na verdade, pastor, é o ensino teológico sério, o ensino teológico que aceita o que está no texto bíblico, livre dos meus preconceitos. O que acontece muito é um preconceito. Eu tenho um conceito prévio, que Deus é um homem grandão. É isso. Eu tenho esse conceito de Deus. Quando eu me deparo com um ente espiritual cuja mente está muito acima da minha, aquilo imediatamente eu quero. Não, isso aqui não existe. Você acha que isso aqui existe? Como assim? Um Deus que decreta coisas ruins. Por exemplo, ele decretou que ia destruir o mundo todo nos dias de Noé. Ele decretou isso, que ia matar todos, que só salvaria 8 pessoas, né, e colocaria essas 8 pessoas numa arca com animais. Ele decretou isso aí. Ele matou bebês, ele matou crianças, ele matou velhos, ele matou o mundo inteiro. Ele matou o mundo inteiro. E isso era o seu decreto. Ele decretou que seria assim. Vou salvar você, Noé, sua família e os animais. E um casal de cada animal. É isso que eu vou salvar. Não vou salvar todo mundo. Não vou colocar bebês aí. Não vou colocar pessoas que nunca ouviram nada aí. Tem gente que nunca ouviu nada no mundo inteiro, não é pregou todo mundo, não. Tem gente que não sabe de nada. Mas ele decidiu, no decreto soberano, matar todo mundo. Então eu penso, não, isso não faz sentido para mim. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Temos que reler esse texto sobre o dilúvio, temos que ver direitinho, porque não é bem assim, não pode. Deus não faria isso. Eu não faria. Eu que sou ruim não faria, ele faria. Então eu meço Deus pelos meus padrões. Agora, quando nós estudamos teologia e olhamos para os textos bíblicos com naturalidade, nós percebemos essa tensão e simplesmente silenciamos. Olha, é assim. Deixa eu dar um exemplo aqui interessante. O livro de Abacuque, que é um livro que poucas pessoas conhecem. Suponhamos que um estudo fosse feito por um pastor nesse livro, no livro de Abacuque.
Qual é o grande dilema do profeta Abacuque? Senhor, como você pode usar pessoas tão más para acabar com o mal? Que ele reclama, Abacuque reclama do mal presente e tudo mais, e Deus fala assim, olha, eu vou acabar com o mal presente em Israel, eu vou acabar. Mas como o Senhor vai acabar com o mal para Israel? Eu vou levantar os caldeus, e os caldeus vão acabar com tudo. Esse é o meu plano, esse é o meu decreto. Eu vou chamar os caldeus, e os caldeus vão acabar com o mal presente em Israel. Eles vão punir Israel. Esse é o meu plano, esse é o meu decreto, esse é o meu desígnio. Aí Abacuque não entende. Ele fala, peraí, você vai chamar gente pior. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai chamar gente pior. Como pode isso? Você vai usar um machado que é 10 vezes pior do que o problema. A solução é pior do que o problema. A solução que o Senhor está trazendo é uma solução pior do que o problema. E aí Deus fala o seguinte, olha, estes homens, fique calmo, porque esses homens que eu vou chamar e que eu vou usar para punir Israel, esses homens serão considerados culpados pelos males que eles vão fazer. Então você fala, não, peraí, como eles serão considerados culpados se foi o Senhor quem os levantou para fazer exatamente isso, para fazerem o mal? Como eles podem ser culpados? O texto não explica, o texto só afirma isso. Então você vê, por exemplo, eu vou ler aqui os versículos 5 e 6. Vede entre as nações, diz aqui o texto, Abacuque 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal. Veja o que ele fala, eu realizo obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus fala isso depois que Abacuque reclama do mal presente em Israel. Fala, calma, Abacuque, eu vou realizar uma obra, eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo que vocês não vão acreditar. Eu vou fazer uma coisa que vocês vão ficar de boca aberta, o mundo inteiro ficará de boca aberta. Ele prossegue, pois eis que suscito os caldeus. Eu vou chamar os caldeus, os babilônios, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E ele prossegue descrevendo as maldades desse povo, que ele vai levantar. E ele fala, eu realizarei isso. Ele diz expressamente no versículo 5, eu realizo em vossos dias uma obra assim. Eu vou trazer essa gente, e essa gente vai fazer tudo isso, vai tomar posse das casas, vai acabar com tudo, vai forçar as mulheres, vai destruir tudo. Eu vou realizar essa obra. Aí, Abacuque fica assustado, e Deus fala, questiona, né, como pode isso, né? Como pode o Senhor levantar uma nação tão perversa para fazer essas coisas? Veja o que ele responde no versículo 11. Versículo 11. Então passam, como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados. Estes cujo poder é o seu Deus. Eu vou levantá-los e eu realizarei essa obra. Mas eles, os meus instrumentos, serão culpados. É a responsabilidade humana. Existe a soberania de Deus que os levanta e faz com que eles realizem tudo isso, e no final diz, vocês são culpados. Então como eu harmonizo isso? Como? Não tem como eu harmonizar pela lógica, não tem jeito. Deus realiza, mas a culpa é dos caldeus. Agora, o que o brasileiro tem que aprender? O que o crente tem que aprender? Tem que aprender a conviver com as duas coisas. Diga, olha, qual versículo é verdadeiro? O versículo 5 ou o versículo 11? Deus é quem fez ou os culpados são os caldeus? Os dois versículos, tanto o versículo 5 como o versículo 11, os dois são verdadeiros. E eu tenho que aprender a conviver com os dois humildemente.
Eu tenho que renunciar às minhas limitações humanas. Isso não é vergonha nenhuma. Vergonha, para mim, seria jogar fora um deles. Jogar fora o versículo 5 ou o versículo 11. Não, os dois estão aqui. E eu vou conviver com os dois sabendo, Deus é soberano, ele realiza seus decretos, seus planos, ele levantou os caldeus para que os caldeus fizessem tudo o que fizeram e ele atribui culpa aos caldeus, ainda que ele os tenha levantado. É isso aí, não adianta chorar. Quer mudar a Bíblia? Quer mudar a realidade? É essa. É lembrar, a minha mente é limitada. O calvinismo, ainda que diga os inimigos da santa doutrina da graça, os inimigos da santa doutrina bíblica da eleição, da prestação, da soberania de Deus, dos desígnios de Deus, os inimigos disso tudo dizem que os calvinistas são orgulhosos. É exatamente o oposto. É exatamente o avesso disso. Não existe teólogo calvinista de verdade que seja orgulhoso. Existem os falsos calvinistas por aí, que são calvinistas de internet, que vão só ofender todo mundo. Mas não é isso. O calvinista verdadeiro, o calvinista que caminhou pela senda da teologia até concluir essas coisas, esse calvinista, ele aprendeu. Deus está acima da minha compreensão. A minha mente limitada não consegue assimilar toda a verdade que envolve a mente desse Deus soberano. Perfeito. O livro de Abacuque ele é fantástico, pastor. Eu concordo com o senhor que ali a soberania de Deus e a responsabilidade humana estão muito claro no livro. Ambos os assuntos estão muito claros no livro. E eu concordo que o autor ele não dá a explicação de como as duas coisas andam juntos. Não dá. E eu concordo também que terão assuntos que a gente vai ter que dizer, ó, não sei, mas eu sei que está lá. Existem. Né? E aí a gente parte para uma próxima pergunta, que é com relação à falta de entendimento disso de algumas pessoas, de alguns cristãos, pastores, teólogos. O senhor acha que a questão do livre-arbítrio, que é muito propagado, que é muito ensinado, o senhor acredita que esse assunto ele advém de um não entendimento correto de que as duas coisas existem, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e tentando excluir a soberania de Deus, ou o senhor acha que é algum tipo de... Não, eu não concordo com isso aqui, tá aqui, é desse jeito. Ou é uma falta de entendimento correto das Escrituras, ou é uma decisão voluntária de dizer, não é assim, eu acho que é assim. Existem as duas coisas. Assim, muitos pastores não têm uma mente teológica, eles não são teólogos, eles seguem nas suas intuições. Eles fazem teologia com base na sua intuição, nas suas percepções pessoais. Então, se algo para eles é absurdo, então já não serve. Se é absurdo, não serve. É o padrão da régua da mente. Então, eles fazem assim. E outros além de seguirem somente suas intuições, realmente não conhecem as coisas. Dizem coisas sobre esse assunto sem conhecer. Muitos espantalhos são feitos e apontados aí por essas pessoas. Por exemplo, quando se trata de calvinismo, arminianismo, tem gente aí falando que os calvinistas creem que o eleito será salvo mesmo que ele não creia em Cristo. Nunca ninguém disse isso não existe, porque existe na cadeia da eleição, de acordo com Romanos 8, existe uma sequência que Deus segue, por assim dizer, que Deus estabeleceu para a salvação. Ele fala, os que de antemão conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então, esse é o ensino calvinista em harmonia com o apóstolo Paulo em Romanos 8, dizendo, olha, todo eleito será um dia chamado, e ao ser chamado crerá e será justificado,
e sendo justificado, então sim será glorificado. Não existe um eleito que não é chamado, que não crê e já nasce salvo. Isso não existe. Mas os arminianos, falsos arminianos, né? Não todos, os arminianos são crentes mesmo, a maioria são crentes mesmo. Mas o arminiano que é inimigo da verdade, né? O arminiano que odeia qualquer verdade bíblica e não entende. Ele se define como arminiano, mas ele não é. Ele é somente um opositor da verdade. Um opositor cheio, um hater que odeia tudo que ele não entende, ele odeia. Ele odeia o que não entende e distorce o que ele não entende. Então ele é um hater, não é um arminiano. Essas pessoas, elas levantam essas calúnias, essas mentiras, porque não conhecem, ouvem falar, vê aí na internet, bobagens, e fala que calvinistas não evangelizam e não oram, porque não precisa evangelizar, não precisa orar, porque está tudo determinado. Mentira, é mentira deslavada. Eu prego o evangelho em todos os lugares por onde eu vou. Eu sou um calvinista relativamente conhecido. E um representante relativamente conhecido. Não sou famosíssimo, não sou conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, nada disso. Eu sei dos limites do meu alcance, mas eu sou um representante do calvinismo e eu prego o evangelho todas as vezes que eu apareço em público. Eu anuncio a verdade em Jesus, eu prego o evangelho para quem quiser ouvir. Todos os meus sermões eu prego o evangelho, e todos os calvinistas que eu conheço são assim. Todos eles. E oramos pela conversão das pessoas e tudo mais, porque nós harmonizamos essas coisas na Bíblia. Ele manda pregar o evangelho para que os eleitos sejam alcançados. Capítulo 10 de Romanos, né, pastor? Como invocarão Exatamente. se não há quem pregue, né? É importante notar que aquele que escreveu Romanos 9, falando sobre a predestinação, a eleição, aquele que escreveu Romanos 9, também escreveu Romanos 10. Então, os calvinistas não chegam em Romanos só até o capítulo 9, eles prosseguem, eles vão até o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Isso é o calvinismo autêntico, eles harmonizam, falam, não, existe sim a eleição no capítulo 9, mas o capítulo 10 fala para pregar, então vamos ficar com qual parte? Com as duas partes. E assim nós fazemos, assim nós agimos, mas existem calúnias, até com base na ignorância, atacando isso tudo, e tentando destruir tudo isso, falando mal, dizendo que é seita e tudo mais. Assim, acusações, calúnias diabólicas mesmo, contra uma doutrina que é santa. As propostas doutrinárias chamadas hoje de calvinismo são simplesmente a exposição da exegese dos textos do Novo Testamento, somente isso. Nós ensinamos isso. Nós ensinamos o quê? Ensinamos a eleição, porque o texto fala sobre isso. O Novo Testamento fala sobre isso. Nós ensinamos a predestinação, porque o texto fala sobre isso. Não temos como fugir. Nós ensinamos os decretos de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. É um tema bíblico, não há como fugir disso. Nós ensinamos o evangelismo e a necessidade de evangelizar, porque a Bíblia ordena isso, não temos como escapar. Ensinamos a oração pela salvação das pessoas, porque a Bíblia ordena isso e temos que fazer isso. Então é isso que nós ensinamos. Mas existem os caluniadores e os ignorantes que dizem coisas que nós nunca dissemos, afirmam coisas que nós nunca falamos, e com isso então confundem os fracos, confundem aqueles que não conhecem a verdade. Então acredito que a razão disso tudo, da não compreensão disso, decorre dessas coisas. Um preconceito contra qualquer pessoa que fale sobre os decretos de Deus, os santos, sábios, justos decretos de Deus, uma insurgência gratuita contra esse tema. As pessoas resistem a isso já de pronto, já associam com calvinismo e já dizem que calvinismo é do diabo e coisas assim horríveis, blasfêmias pesadas, porque o calvinismo, mais uma vez, o calvinismo é um conjunto santo de doutrinas sagradas, intocáveis e bíblicas. Quem se insurge contra as doutrinas calvinistas se insurge contra a própria palavra de Deus e vai prestar contas disso um dia, com certeza absoluta vai prestar contas, porque mede a verdade a partir de seus padrões humanos. E vai prestar contas por isso, por essa falta de fé, por essa falta de humildade, por essa falta de sujeição àquilo que a Bíblia diz, por esse amor ao juízo próprio.
por esse apego, por esse respeito à capacidade própria de julgamento, por esse desejo de valorizar as suas percepções pessoais, a sua capacidade de julgar aquilo que Deus disse. Essas pessoas serão julgadas e responderão diante de Deus por essa atitude, sem dúvida nenhuma, porque estão tocando em coisas sagradas e estão cuspindo em coisas sagradas e responderão por isso diante de um juiz severo, por causa da sua maldade, por desviarem outras pessoas da verdade. Então, eu creio que essas são as razões. A questão ligada ao livre-arbítrio, muitos acreditam que o ensino sobre os decretos de Deus, a responsabilidade humana e a soberania divina, se forem abraçados nos moldes como nós defendemos, dizendo que Deus é soberano, absolutamente soberano e decreta todas as coisas, ainda que isso não anule a responsabilidade humana, acreditam que ao anular a soberania divina estão preservando o livre-arbítrio. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem o que é livre-arbítrio. Eles não entendem o que é isso. O livre-arbítrio, o conceito teológico de livre-arbítrio, é a capacidade que a pessoa tem de julgar entre duas alternativas e tomar uma decisão livre de influências sobre a sua vontade. E nós aprendemos, quando nós estudamos sobre a corrupção do coração humano, quando nós estudamos sobre a depravação total, nós aprendemos que a vontade do homem é corrompida. As suas decisões, elas sempre se inclinam para aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio existiria se essa inclinação da carne não existisse. A inclinação da carne determina, muitas vezes, a direção que a pessoa toma. Isso é livre-arbítrio? Paulo fala. O que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu sei o que é justo, quero fazer o que é justo, mas encontro uma outra lei dentro de mim que impede que eu faça aquilo que eu quero fazer. Que raio de livre-arbítrio é esse? Que vontade livre é essa? Isso não existe. Nós sabemos. Qualquer pessoa sabe. Uma pessoa que toma decisão de parar de cobiçar. Ela toma essa decisão. Que efeito isso tem na prática? Ela fala, a partir de agora não vou mais cobiçar. Que efeito isso tem no dia seguinte? Nenhum. Ela tem que lutar, porque a decisão que ela tomou foi incapaz de transformar o coração dela. Ela teria livre-arbítrio se ela tomasse a decisão e aquela decisão fosse eficaz. Mas que eficácia tem essa decisão que ela tomou? Nenhuma. Ela fala assim, eu vou deixar de me sentir atraído por aquela mulher, porque essa atração minha é uma atração impura. Eu vou deixar de me sentir, eu decido agora não ser mais atraído por aquela mulher. Que efeito essa decisão tem no mundo real? Nenhuma. Aquele homem continua lutando contra aquele desejo lascivo quando ele vê aquela mulher. Então, o nosso arbítrio não é livre. Pelo contrário, nós temos que lutar para que não façamos aquilo que não queremos fazer. Então, isso compõe a nossa realidade, a nossa experiência. Então, é uma grande tolice dizer que nós temos livre-arbítrio. Além disso, é necessário lembrar que Deus também dirige os nossos corações. Por exemplo, um texto muito interessante. A Bíblia fala que é impossível que aqueles que se desviaram e que apostataram da fé, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. É impossível. Pergunta, onde está o livre-arbítrio dessas pessoas? Por que é impossível que elas se arrependam? Quem tornou impossível o arrependimento delas? Cadê o livre-arbítrio delas? Se elas quiserem se arrepender. Cadê o livre-arbítrio delas? O texto diz, é impossível que elas se arrependam. Ué, Hebreus, elas não têm livre-arbítrio? Hebreus 6. Elas não têm livre-arbítrio? Elas não podem tomar uma decisão?
Elas não são livres para elas tomarem a decisão que quiserem? Que história é essa que é impossível que elas se arrependam? Como assim? O que foi feito do livre-arbítrio dela? Quem tornou impossível que ela se arrependesse? Quem fez isso? Então, nós notamos que essas coisas não existem. Isso existiu no Éden, quando Adão ali não tinha nenhuma influência do pecado para tomar suas decisões. Mas hoje em dia, marcados pelo pecado como os homens são, o livre-arbítrio não existe mais. O que existe é a vontade. Nós temos uma vontade. Eu decido vestir essa camisa e não outra. Eu decido comprar um aparelho de telefone e não outro. Eu decido pintar minha casa de verde em vez de pintar de rosa. Enfim, eu decido essas coisas. Isso aí não é livre-arbítrio. Isso aí é o exercício comum da vontade. Alguns chamam de livre-agência, uma coisa que vale. Mas livre-arbítrio é diferente. Livre-arbítrio é a vontade livre de influências exteriores e influências interiores e exteriores. É isso que é o livre-arbítrio. Isso nós não temos porque o pecado habita em nós e essa tendência para o mal determina muitas vezes a nulidade das decisões que eu tomo. Eu tomo uma decisão de agir numa direção, mas o pecado que existe em mim me impede muitas vezes de executar essas coisas que eu decidi fazer. Perfeito, pastor, perfeito. Há uma questão, quando nós vamos, por exemplo, pregar ou quando nós vamos explicar esse assunto para pessoas que não são da mesma fé, ou são descrentes, ou acreditam em outra coisa. Quando eles olham para alguns personagens bíblicos, como por exemplo o próprio Adão, Judas, que traiu Jesus, e ele foi culpado disso, mas Deus estava por detrás, sendo soberano. Às vezes as pessoas acabam afirmando que na verdade nós somos marionetes na mão de Deus, como se Deus estivesse nos conduzindo para fazer o que Ele quer, e que seria impossível nós sermos responsabilizados daqueles nossos atos. Mas a Bíblia ela é bem clara sobre isso, como já temos falado aqui. Como é que nós podemos ensinar de uma forma mais clara para esses descrentes ou para outros cristãos que têm dificuldade com esses assuntos? Como é que a gente pode dizer para eles de forma mais clara e didática que nós não somos marionetes, nós não somos bonecos na mão de Deus, mas que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, mas que também Deus está por detrás, soberano sobre isso? Uhum. Assim, é necessário, em primeiro lugar, ensinar para essas pessoas humildade. Dizer, olha, não é porque você não entende que é falso. A sua mente não é o padrão de medida do que é verdadeiro ou falso. Se você não entende, significa só que você é limitado, não significa que é falso. Se você não entende alguma coisa, significa só isso, que você é limitado, não que é falso. Se alguém tenta explicar para você uma equação complexa de matemática, e você não entende essa equação complexa de matemática, isso não significa que aquela equação é falsa. Significa somente que você é limitado, só isso. Que você não tem preparo para assimilar aquilo na sua cabeça. Só isso. A equação continua sendo verdadeira. Não faz sentido para você, você vê aquele monte de números, aquele monte de símbolos matemáticos, você não entende nada do que está vendo, aí você fala, não, isso aqui é tudo mentira. Não, mentira não. Isso aqui é verdade. Essa equação é verdadeira. Essa equação, aliás, é uma verdade profunda. É uma verdade linda e profunda e útil. O problema não é a equação, o problema é você. Você não entende a equação. Então você. E agora com raiva você fala que essa equação é falsa, que essa equação não presta para nada, que essa equação é um lixo, que essa equação não vale nada. Não é isso. A equação é linda, a equação é profunda, a equação é complexa, a equação é útil, a equação atende os seus propósitos e ela diz respeito à realidade, sim. O problema é você. Você não tem a cabeça capaz de assimilar e de entender aquela equação. É isso que está acontecendo. Então, dizer isso para a pessoa. Falar assim, olha, o fato de você não compreender não lhe dá o direito de dizer que somos marionetes. Nós não somos marionetes. Nós não somos objetos inanimados. Deus não nos trata como objetos inanimados. Existe um determinismo que é um determinismo mecânico. Por exemplo, eu pego um martelo e eu começo a bater numa parede. Eu determinei a ação daquele martelo.
Aquele martelo não tem cérebro, não tem pensamentos, não tem personalidade. Ele simplesmente age, entre aspas, a partir do movimento que eu atribuo a ele. Eu pego aquele martelo pelo cabo, cravo ele na parede ali, arrebento a parede com ele, e o martelo, ele está determinado a fazer aquilo por razões mecânicas, ele não tem um cérebro. Eu determino o uso dele, determino as ações daquele martelo a partir da desconsideração completa de qualquer vontade dele, até porque ele não tem. Agora, isso é determinação mecânica. Isso acontece com marionetes, ferramentas, coisas inanimadas. Então, sim, a determinação mecânica acontece com tudo que é inanimado. Eu determino que aquela árvore vai ficar naquele lugar. Eu vou lá, arranco ela e coloco ela lá. A determinação mecânica, a árvore não tem vontade. Eu determino que um bonequinho vai se mexer com uma cordinha. Né? Ok, isso é determinação mecânica. O bonequinho não tem vontade. Ele tem lá uma cordinha, eu puxo a cordinha e ele levanta a mãozinha. Isso aí, essa determinação, ela é atribuída a coisas inanimadas, a objetos, a seres que não têm pensamento. Agora, existe uma determinação que é psicológica, é diferente. A determinação psicológica é a determinação de Deus sobre seres racionais. Então, Deus quer que eu faça certas coisas. Ele determinou que eu faça certas coisas. O que ele faz, então? Ele não amarra uma cordinha em mim, ele não me pega como alguém pega um martelo, ele não me amarra umas cordinhas para eu fazer. Ele não pega minha boca e fica abrindo e fechando para eu falar o que ele quer que eu fale, nada disso. Ele cria circunstâncias, ele age no meu coração, ele age na minha mente, ele fala a minha mente, ele fala o meu coração, ele usa pessoas ao redor, ele usa circunstâncias ao redor, ele pode usar até o diabo se ele quiser, mas ele faz com que então as pessoas vão em determinadas direções, decidindo ir. Mas a questão não é se elas decidiram ir. Elas decidiram, claro que decidiram. Mas é por que elas decidiram. Por que elas decidiram? Porque Deus tocou no coração, porque Deus trabalhou na vontade delas, porque Deus colocou circunstâncias ao redor de tal modo que elas fossem nesta ou naquela direção. Ele agiu assim. Então, com isso nós temos a soberania divina movendo as pessoas por meio de causas secundárias e trabalhando em suas vontades, convencendo-as, não anulando o seu cérebro, mas convencendo-as de modo eficaz, de tal modo que elas agem por si próprias sob essa influência soberana. Então, por exemplo, eu aceitei Jesus, eu aceitei. Quem aceitou Jesus fui eu. Eu quis, claro que eu quis. Eu quis, não foi Deus. Não foi somente Deus quem quis, eu quis. A minha vontade foi, eu quero estar Jesus. Mas por que eu quis? Eu quis porque Jesus me convenceu. Por que ele convenceu a mim e não convenceu o seu José ali do outro lado da rua? Porque ele não quis. Por que ele não quis? Não sei. Ele é soberano, ele tem os seus decretos. Ele não quis convencer aquele homem, mas quis me convencer. Ah, não, ele convenceu você porque ele viu que você tinha boa vontade. Não, meu Deus, eu te garanto. Ele não viu nada de bom em mim. Ele olhou para mim, ele só viu morte, pecado e culpa. Ah, não, ele viu que você creria. Não, como que ele viu que eu creria? Se é ele quem dá a fé. É ele quem dá a fé. Como que ele viu que eu creria? Então, ele viu a quem ele daria a fé. Isso ele viu. A graça de Deus não procura pessoas que crerão. A graça de Deus concede a fé a quem ele quer. Não procura pessoas que vão crer. Que absurdo é isso. A graça procurando pessoas que vão crer. Isso não é graça, isso é pagamento, isso é retribuição. Eu vejo que a pessoa vai crer, então eu retribuo. Isso não tem o menor sentido. Então, eu vejo isso na realidade bíblica, e isso deve ser apontado para as pessoas, isso deve ser ensinado para as pessoas. Olha, faça o seguinte, abandone essa sua postura de crítica amarga e falsa, dizendo que nós ensinamos que os homens são marionetes e tudo mais. Abandone isso e abra sua mente para outras realidades.
Considere essas questões da determinação psicológica, por exemplo, né? Deus usando de circunstâncias para conduzir as pessoas na direção que Ele quer. E isso tudo sendo harmonizado com a questão da responsabilidade da soberania divina. Então, eu quero mostrar um outro texto aqui que é Por favor, importante. pastor. Por exemplo, Atos 2, versículo 23. É Pedro falando aqui. Então, os irmãos que acompanham poderiam ler esse texto comigo, Atos 2, 23, que fala o seguinte: olha, sendo este Jesus, aqui falando sobre Jesus, sendo este entregue, aqui entregue é um eufemismo para morte, Morte. ele foi entregue à morte. Sendo este entregue à morte, pelo determinado desígnio, olha o que vem primeiro, desígnio e presciência de Deus. Por que Deus sabia que Jesus ia morrer? Porque ele tinha a presciência dele, sabia que ele iria morrer por causa do seu desígnio. Ele foi entregue primeiro pelo desígnio, Deus designou que isso acontecesse, e pela presciência de Deus. Claro, Deus sabia, porque ele planejou. Claro. E veja a sequência. Aqui nós temos a soberania divina. Aqui nós temos claramente isso. A soberania divina. Jesus morreu por causa do determinado desígnio e presciência de Deus. Aí vem a sequência. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Vocês são culpados, vocês são assassinos. Como é que eu harmonizo isso? Olha, ele morreu porque Deus designou que fosse assim, planejou que fosse assim, decretou que fosse assim e, consequentemente, sabia de antemão que seria assim. Mas vocês o mataram. Vocês são culpados por assassinarem o justo. Nós temos aqui um caso claro de responsabilidade humana que não é anulada, ainda que a soberania divina seja destacada. Um outro caso clássico no livro de Atos é o capítulo 4, versículos 27 e 28. Esse texto é fantástico. Olha o que diz. Fala assim, Atos 4, 27 e 28. Então as pessoas que ouvem devem grifar isso. Vejam. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Eles se ajuntaram na cidade para fazer o mal. Aqui nós temos a iniciativa dos seres humanos fazendo a maldade, se reunindo, formando um grande complô em Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel, os romanos e os judeus, todos num grande complô, todos unidos para fazerem o mal. A grande responsabilidade humana aqui dessa gente que formou essa grande quadrilha, uma grande quadrilha, para fazerem o mal. Agora veja o versículo 28. Para fazerem tudo, eles se reuniram, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha aqui a soberania divina. Você vê no versículo 27 a responsabilidade e a culpa humana. No 28, você vê a soberania divina. Eles fizeram tudo o que Deus havia determinado. Então, o que eu faço com isso? Eu jogo fora isso tudo? Não. Eu humildemente, eu acolho essa verdade. Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e povos de Israel, são culpados. Fizeram mal. Mas ao fazer tudo aquilo, eles realizaram o plano que Deus havia estabelecido. E isso não coloca a culpa em Deus. Isso mantém a culpa neles. Como? Como isso acontece? É aí que está o grande dilema de uma mente que está acima da nossa. É verdade. Pastor, antes de ir para o nosso final, gostaria de fazer uma pergunta. Não está no roteiro, mas talvez algumas palavras sobre... E eu também não quero tratar o assunto com leviandade, mas como é que a gente pode ajudar as pessoas que passaram por algum trauma, alguma tragédia, algum tipo de abuso na infância ou ainda na fase adulta, e mostrar que apesar do que aconteceu, a tragédia, o abuso que aconteceu,
Deus ainda estava controlando toda a situação. Porque, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas uma das questões mais difíceis que nós encontramos na igreja são esses tipos de assuntos, de aconselhamento, né? Que as pessoas vêm com traumas ou acontece alguma coisa e as pessoas ficam um pouco balançadas na sua fé por causa disso. Então, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas a entender que, apesar da situação que ocorreu, Deus ainda é soberano e estava conduzindo as coisas da forma como foi? Nós entramos aí numa área em que as emoções se envolvem fortemente, né? Nós cremos que nada foge dele, absolutamente nada foge do controle de Deus. Tudo que acontece está debaixo do seu domínio, do seu decreto soberano, e não existe nenhum modelo teológico que dá uma resposta satisfatória no campo emocional para isso. Você chega para o calvinista, como eu, o calvinista vai dizer assim para você: olha, isso tudo está dentro dos decretos e planos de Deus por alguma razão que nós não entendemos. O calvinista vai dizer: olha, todos os nossos dias, de acordo com o Salmo 139, foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E no livro de Jó diz: olha, Deus tem muitas outras coisas determinadas a meu respeito. E por causa disso eu tremo, eu tenho medo, porque aquilo que ele determinou, isso ele fará. Então, os calvinistas dizem: olha, isso tudo estava nos decretos de Deus. E isso tudo, de algum modo, contribui, de alguma maneira, para a glória dele, isso de algum modo contribui, de alguma maneira, para a sua honra, e nós não entendemos como. E isso é um desconforto gigantesco, não há como lidar com isso. Nós estamos num mundo de pecado, estamos num mundo mau, perverso, maligno, as pessoas são culpadas por todos os males que fazem, mas nada do que elas fazem frustra os desígnios e os planos de Deus. Então, na resposta calvinista, existe isso, e isso não traz nenhum alento. Isso apenas informa. Isso apenas diz: olha, eu não sei de que modo você vai usar isso, mas uma coisa é certa: nada quebra os propósitos e desígnios de Deus. Nada. Então, procure entender que isso não foi simplesmente um acidente, que Deus tem seus planos e ele há de usar isso de alguma forma que talvez só na eternidade possamos entender. Então, essa seria a resposta calvinista. Mas essa resposta, ela não satisfaz. Nenhuma satisfaz. Qual seria a resposta arminiana? Será que a resposta arminiana, ela traz um alívio maior? Eu acho que a resposta arminiana é 100 vezes pior. A resposta arminiana, ela cria um desconforto 10 vezes pior. Porque a resposta arminiana é assim: olha, Deus não decretou nada disso. Deus permitiu. Aí você fala: o quê? Ele não queria? Não, ele não queria. Mas ele permitiu. Mas ele tinha poder para evitar. Ele não queria que fosse feito. Ele não queria. Ele reprovava. Tinha poder para evitar e ele permitiu. Peraí. Agora é 100 vezes pior. Como assim? Eu penso, por exemplo, num trauma de uma criança que é estuprada. Eu e você, se tivéssemos poder para evitar, nós iríamos permitir? De forma nenhuma. Nós jamais permitiríamos. Usando aí os padrões dos arminianos, né, que transformam Deus num Deus que é igual a gente. Agora, você está dizendo para mim que Deus viu aquele estupro
E Deus, então, ele podia evitar, não queria que acontecesse, ele não era aquela sua vontade, nada, ele não queria que ele acontecesse, ele tinha poder para evitar, e ele permitiu. Mas por que ele permitiu? Para respeitar a vontade do estuprador. O quê? Para respeitar o livre-arbítrio do estuprador? Você está louco? Você ficou louco? É essa a sua resposta que me consola? É essa a resposta consolatória? Então, nós olhamos para isso tudo e vemos que nenhuma vertente doutrinária, nenhuma delas, nem o calvinismo, nem o arminianismo, oferece uma resposta consolatória. A questão não é uma resposta consolatória, porque não existe consolo para isso. O consolo para isso é sobrenatural, é obra do Espírito Santo no coração da vítima. Não existe consolo para o caso de uma criança que foi estuprada. Não existe, não se encontra na Bíblia uma palavra que possa consolar de modo eficaz o coração de uma criança que foi estuprada por um facínora. E a teologia não tem palavras mágicas que tapam as feridas de quem passou por isso. O arminiano dá essa resposta, meu Deus, isso aí é um absurdo sem limites. O calvinista dá a sua resposta, e isso também não ajuda em termos emocionais. A questão, então, não é qual resposta consola. A questão é qual resposta é bíblica. E quando nós olhamos para a resposta calvinista, nós vemos que ela é bíblica. Que fala que Deus determinou todas as coisas. Que fala que Deus determinou, inclusive, a ação dos maus e os mantém culpados. Agora, não explica por quê. O porquê nós não temos. O consolo disso virá por meio do conhecimento dessas coisas, em certa medida, mas não de modo eficaz e completo, e por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo no coração da pessoa, que vai consolar, vai confortar e vai fazer com que ela siga em frente. Mas as alternativas teológicas que nós temos, ortodoxas, elas não têm a capacidade de fechar a ferida da pessoa. Nós temos respostas que são respostas heterodoxas. Por exemplo, o teísmo aberto vai dizer que Deus não sabia e Deus não podia. Deus não sabia o que ia acontecer e Deus também não podia interferir. Então aí se fala, Deus só pode lamentar. O teísmo aberto vai dizer isso. Então, legal, então é só que você aí mata Deus. Ele não sabia, não podia, ele virou o quê? Virou um anjo, virou uma criatura, não é nada. Mas aí eu tenho que sacrificar a teologia toda bíblica para tentar dar uma resposta legal para a pessoa que está sofrendo. Então isso aí não dá. O teísmo aberto faz isso. Não, Deus não sabia, porque o futuro não existe, não tem como ele conhecer, e ele não podia, ele não tinha poder para interferir, porque existe uma limitação em Deus, uma autolimitação em Deus. Então ele não tem poder e não tem conhecimento. Aí Deus fica bonitinho, bonzinho, inocente, né? Então tá bom, aí eu segui em frente, só que eu matei Deus, né? Matei Deus e sou consolado por uma mentira. Então isso aí não funciona pra gente que somos ortodoxos. Então, as respostas que nós temos na ortodoxia são respostas que não servem como um remédio completo. A pessoa vai padecer, a pessoa vai sofrer, não vai entender. Se o arminiano tentar consolá-la, pode até piorar. Se o calvinista tentar consolá-la, isso vai ser suficiente. É só o Espírito Santo que pode ajudar. Agora, é lembrar o seguinte, olha, dentro da teologia bíblica, nós sabemos que o mal um dia vai acabar. E isso deve nos ajudar. Deus usa o mal para atingir seus propósitos, isso nos ajuda muito também. Deus usa tudo isso que aconteceu para atingir seus objetivos santos, ele usa, e isso deve nos consolar. Deus é alguém que faz do mal matéria-prima para suas obras. Nós não entendemos na hora, mas Deus usa isso e realiza sua vontade a partir de obras más que as pessoas realizam. E outra coisa, um dia Deus vai dar cabo do mal. Não é agora, mas um dia dará cabo do mal. Diríamos isso para essas pessoas, é difícil, é muito difícil. Vivemos num mundo de pecado e de sofrimento, e não há fórmulas teológicas mágicas que abrandem
os sentimentos procedentes do sofrimento humano nesse drama terrível no mundo caído. Verdade, pastor, verdade. Bueno, pastor, indo para o final do nosso papo, que tem sido ótimo aqui, super instrutivo, esclarecedor por demais para mim, suas últimas considerações sobre o assunto, conselhos para aqueles cristãos que são cristãos fiéis, mas que têm dificuldade com esse assunto, principalmente para os pastores, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar os irmãos todo o desígnio de Deus, e esse assunto está dentro disso, e que eles precisam, vejo eu, ter uma melhor abordagem quanto a esse assunto. Suas últimas considerações sobre isso. Eu diria para os pastores o seguinte: sejam homens com o seu intelecto, no campo intelectual, sejam homens humildes. E em face desses dilemas que aparecem na Bíblia, ensinem, como Paulo fala quando ele prega aos pastores de Éfeso, ensinem todo o desígnio de Deus, tudo, mesmo aqueles que vocês não compreendem. Não tentem transformar a teologia num reflexo dos seus pensamentos pessoais. Não tentem transformar a teologia num conjunto de conclusões pessoais que você tem aí no seu coração desde há muito tempo. Não tente transformar a teologia numa forma de chancelar ideias suas. Não. Deixe que a teologia fale por si só. E naquilo que você não entende, seja humilde e acolha. E ensine. E diga à sua igreja: olha, irmãos, eu não sei como harmonizar isto aqui. Eu sei que esse texto fala isso. Esse texto fala sobre a eleição. Esse texto fala que Deus endureceu o coração de algumas pessoas. Esse texto fala que Deus agiu de tal modo que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram a vontade dele. Esse texto ensina que Herodes e Pôncio Pilatos, ainda que tenham feito a vontade de Deus, esses homens são culpados. Tudo isso o texto bíblico ensina. Eu não sei como harmonizar essas coisas, porque a própria Bíblia não as harmoniza. Mas eu as ensino a vocês como fiel ministro do Evangelho. Como fiel porta-voz do Evangelho de Deus e da Palavra de Deus, eu ensino tudo o que está aqui. E vocês, então, devem acolher isso com branda docilidade, com um sorriso no rosto e com humildade intelectual. E acolher tudo isso e seguir em frente mesmo sem entender. Porque isso é viver pela fé no campo acadêmico. Eu não vivo pela fé só diante do sofrimento e das necessidades da vida. Eu tenho que viver pela fé no campo acadêmico também. É viver pela fé aqui dentro, no meu intelecto, nos meus estudos, na formação do meu universo mental e intelectual. Isso é viver pela fé também. E aos crentes em geral eu diria o seguinte: olha, abrace as doutrinas calvinistas, e que não são doutrinas calvinistas. Abrace as doutrinas chamadas calvinistas, porque elas são a expressão suprema daquilo que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia ensina essas coisas. Não adianta você colocar uma etiqueta como a esquerda faz, né? A esquerda política, tudo que ela discorda, ela coloca uma etiqueta. Então é fascista, nazista, que mais? Negacionista. Ela faz isso com tudo. Não seja assim. Não seja uma pessoa inteligente, não seja como essa gente aí que não tem cérebro. Não seja inteligente. E avalie as coisas. E veja, olha, a Bíblia ensina realmente a depravação total, que o coração é depravado. A Bíblia ensina realmente a eleição. Ela ensina isso. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer uma releitura mudando o sentido das palavras? Não posso fazer isso. A Bíblia ensina a graça, a irresistibilidade da graça, Deus abrindo o coração, ou o contrário, Deus endurecendo corações. Ela ensina isso. E não tem como eu passar pano nessas coisas e tentar mudar. Não tem como. Não tem como falar assim: olha, não tem como eu mudar o verbo. Olha, Deus, ele não decreta, ele permite. Isso não muda. Isso aí é uma tentativa de abrandar o rigor da Bíblia em certos ensinos. Não faça isso. Acolha o que ela diz. Acolha com branda docilidade, com o coração aberto,
com alegria no coração, com vibração, com entusiasmo, sabendo, meu Deus, ele tem uma mente muito acima da minha. A profundidade da sua riqueza é inatingível. Seus pensamentos são inescrutáveis, eu não consigo explicá-los. Abrace isso. Abrace isso sem entender. Abrace com branda docilidade e alegria. E siga em frente na sua vida cristã, vibrando, sabendo que você segue um moço que não é um homem grandão, mas é uma mente infinitamente sábia, que é insondável e que você jamais conseguirá esquadrinhar de modo pleno. Faça isso, faça isso. Pare de levantar calúnias contra a sã doutrina. Pare de levantar calúnias contra teólogos santos de Deus que chegaram a essas conclusões com seriedade, com estudo sério, com dedicação, homens do passado e do presente, que veem essas coisas na Bíblia e as ensinam, não porque querem inovar, pelo contrário, porque descobriram essas coisas na Bíblia e estão ensinando ainda não as entendam plenamente. Pare de levantar calúnias contra essas pessoas, contra essas doutrinas, e as abrace com branda docilidade e alegria, porque essas doutrinas vão encher o seu coração de paz, de alegria e tornarão você um servo melhor. Não se insurja contra aquilo que é santo. Não se insurja contra aquilo que é a verdade, só porque você não entende. Amém. Amém, pastor. Pastor Granonato, eu lhe agradeço pelo tempo que o senhor dispôs a nós esta manhã, esse tempo de conversa. O meu desejo é que Deus continue lhe dando força, coragem, ânimo, vigor para continuar no seu ministério de ensino, a igreja que o senhor pastoreia, que as pessoas que estão ao seu redor continuem sendo abençoadas e ensinadas através do seu ministério, que a sua família continue sendo bênção para as outras pessoas, como tem sido, e que o reino continue avançando através do seu ministério. Eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque eu bebo muito dos seus conteúdos na internet, livro que o senhor escreveu, inclusive assistindo algumas aulas que estão na internet. Então, não só eu, mas muitos que eu conheço também são abençoados pelo seu ministério. Então, o meu desejo é que Deus continue lhe dando muito vigor para continuar abençoando as nossas vidas. Amém. E muito obrigado por estar conosco nesse momento. Eu que agradeço, muito obrigado. E Deus abençoe vocês também aí, no ministério de vocês, seja um ministério produtivo, frutífero, se espalhe por todo o sul aí do país, que haja uma revolução cristã a partir de núcleos como os núcleos eclesiásticos de vocês aí, que levam a sério essa doutrina e anunciam o evangelho verdadeiro ao mundo. Que isso cresça amplamente, de uma forma fantástica, e a mente das pessoas possa ser transformada pela verdade, pelo evangelho puro e pela sã doutrina, por meio de vocês. Amém, Tá bom? amém, pastor. Muito obrigado e um forte abraço para o senhor. Forte abraço, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.